Boa noite, meus caros. Só um minutinho. Vou ajustar aqui as coisas. Espera aí. Boa noite, meus caros. Espero encontrá-los bem. Marquinhos fez a prece inicial, né? Então deixa eu me identificar, porque tem um bocado de gente de fora também, né? A Jana lá no Rio Grande do Sul, tem gente até de outras localidades, de outros países. Agradecemos a audiência. Meu nome é Almeida Júnior, sou do Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de São Carlos, interior de São Paulo. Muito bem. O que nós vamos abordar com vocês no dia de hoje? Nós vamos abordar o tema que é a vedete do período, vedete da época. Nós vamos falar sobre o coronavírus. Mas não vamos falar nada que seja diferente daquilo que vocês estejam habituados a escutar em centros espíritas. Nós vamos fazer, eu sou médico, tá? Tem alguns que não me conhecem, obviamente, preciso me identificar. Então eu vou passar para vocês uma visão geral, alguns slides, e mostrar para vocês o que eu aprendi à luz da doutrina espírita com o coronavírus. Com esse tipo de situação, que é relativamente nova para o pessoal da minha geração e das outras que me precedem e me precedem, já que faz muito tempo, desde a gripe espanhola, que nós não vivemos uma situação nesse sentido. Eu vou minimizar a tela e vou começar os slides com vocês. Vamos lá. Depois, se vocês tiverem questionamentos, perguntas, fiquem à vontade, viu, gente? Perguntem, depois nós vamos respondendo, não há problema algum. Muito bem. Qual a visão espiritual sobre o coronavírus? A primeira situação prende-se ao fato de nós lembrarmos um pouco de Kardec. Kardec vem de uma família de juízes, magistrados. Era a linha, era a veia familiar profissional. Kardec era uma pessoa altamente culta, um poliglota, uma proparoxítona. Falava várias línguas, foi estudar com Pestalozzi e era cético no começo. Então eu gosto de dizer aos nossos alunos, ao pessoal que nos acompanha, que é muito bom, é saudável você ter um pouco de ceticismo. É bom. Não achem ruim com isso. Não briguem com ninguém por esse motivo. Porque é o ceticismo que te leva à racionalidade. Kardec fez isso. Então, os raciocínios de Kardec para a construção da doutrina espírita são muito bem embasados, são muito bem colocados, são muito bem fundamentados. Não por acaso é chamada de fé raciocinada. Ou seja, a palavra milagre em um dicionário espírita ou acaso não caberiam. Se elas surgem em alguma circunstância, em alguma situação, seja ela qual for, certamente deve-se à ignorância humana. Só que algum dia vai ser descoberto e será elucidado de maneira clara e objetiva. E as pandemias também não fogem à regra. As doenças, de uma maneira geral, acometendo uma pessoa ou mais pessoas. Agora, não existe punição divina à luz da doutrina espírita. Não existe um Deus maldoso, um Deus que queira te punir como uma criança renitente. Isso não acontece. Na verdade, o que acontece é uma inteligente forma de ação e reação, um inteligente mecanismo ao qual nós aprendemos segundo os nossos atos. Ou seja, não existe absolutamente nenhum tipo de ilegalidade, ou seja, não existe nenhuma injustiça aos olhos divinos. Cabe, portanto, a nós procurarmos aonde está o problema, de onde vem essa situação. Vamos ver. Acredito que esteja dando para vocês verem bem, né? Vou ler mesmo assim. Leis mosaicas, saúde pública do povo judeu e com os seus deveres e direitos. Aí é importante lembrar da Bíblia.
Nós temos muitos que não são espíritas, outros espíritas que têm uma visão um pouco diferente em relação a isso. Então nunca é demais fazermos alguns comentários acerca do Velho Testamento. É importante, sim, ajuda. Então, se vocês observarem o Velho Testamento com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, vocês vão ver algumas curiosidades. Por exemplo, ensina como lavar as mãos, olha só, que você deve, enquanto você come com uma mão, com a outra você não deve sujá-la para outro tipo de situação, necessidades, etc. Ensinará também que não se deve comer carne de camelo. E nós temos... não vou chamar de curiosidade, obviamente, uma das doenças que tem uma ligação muito próxima com esse vírus, que tem uma origem em camelos, lá atrás, né? A M. Ou seja, ela tem uma participação nisso que, graças a Deus, até hoje, ela não surgiu, ela não estampou descaradamente para o restante do mundo como veio essa. Mas poderia, porque ela existe também. E se vocês quiserem procurar, vocês vão achar alguma coisa sobre isso também. Ou seja, na verdade, o Velho Testamento, em alguns aspectos, funciona como um manual de saúde pública, exatamente para aquelas pessoas que não estão habituadas a isso. Uma boa parte das doenças que nós possuímos no período contemporâneo, para não dizer durante toda a história, tem uma relação direta com falta de higiene, com falta de cuidados básicos em saneamento, com falta de cuidados básicos do ponto de vista alimentar, com falta de cuidados básicos em relação a exercícios físicos, etc. Ou seja, o índice de diabetes aumentou exatamente uma das doenças as quais surgiram em decorrência da evolução humana no que tange à ociosidade. Não havia, excetuado os casos insípidos, ou seja, os casos onde a criança nasce com essa patologia, com essa doença. Batendo um papo com uma colega recentemente, que foi até em um navio até o estado do Amazonas, atender a população ribeirinha, uma atitude nobre, bonita mesmo, foi um grupo de colegas daqui das mais variadas formas, especialidades, e eles atenderam. Então, eu fiz algumas perguntas a ela que foi muito interessante. Ela dizia o seguinte, ela dizia assim, não tem obeso lá. Não atendi um diabético descompensado, nada disso. As pessoas comem, naturalmente, se você perguntar se eles comem um choquito, eles comem, não comem. Eles andam o dia inteiro, a maioria não tem carro. Então, as patologias que eles têm são decorrentes da falta de saneamento básico. Eles têm verminose, por exemplo. Ou seja, uma boa parte, e a comida que eles serviam aos colegas, aos médicos que lá chegavam, eram comidas naturais, que vocês conhecem muito bem, come-se muito bem, inclusive. Ou seja, é lógico, tem que pegar na enxada, tem que plantar, tem que colher, tem que cozinhar, tem, de uma forma ou de outra. Estamos resgatando, na verdade, algumas coisas que nós perdemos com o passar do tempo. E algumas doenças vêm nessa toada também. Não é? Nós não vamos entrar na origem dela lá na China em relação a isso, em relação à alimentação com animais silvestres, porque senão vai fugir ao tema. Fica muito extenso. E não é meu objetivo me tornar extenso ou enfadonho a vocês. Não é para isso que nós estamos aqui na noite de hoje, nessa transmissão virtual. A finalidade é mostrar que relação tem isso. Que relação tem uma porta fechada para um fiel ou alguma nesse sentido para poder ter a ajuda de Deus. Né? Aí, a Revista Espírita, gente, a Revista Espírita, em outubro de 1868, eu vou ler porque eu acho que é melhor, assinada pelo espírito Clény Duplantier, de Paris. 1868, já é na Revista Espírita. Sem dúvida, é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas pelo fato de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los, tremendo, preparar-se para enfrentá-los, sem medo, sejam quais forem os seus resultados. Ou seja, na verdade, olha só o comentário que ele faz, né? Pelo fato de serem necessárias e não provocarem senão felizes consequências. Ou seja,
depois dessa tempestade e das outras que acometeram a humanidade, certamente virá a bonança. E certamente virá algum tipo de ensinamento. Cabe a nós, modestos alunos em aprendizado, treinarmos o que temos a aprender em relação a isso. Há cerca de 30 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais talvez, quando a AIDS começava a ganhar corpo, não se sabia exatamente como ela era transmitida, tinha-se uma noção em relação ao aspecto sexual, tinha-se uma noção em relação às transfusões sanguíneas, mas não se tinha uma noção exata do que você poderia fazer, até onde você poderia chegar. Tudo bem. E eu me recordo bem que eu atendi uma moça, uma jovem, bonita, e ela dizia o seguinte, depois de passar por uma consulta, ela me disse assim, doutor, você pode me dar um abraço? Fiquei mudo. Mas por quê? Ela disse. Porque as pessoas têm medo de mim. As pessoas têm nojo de mim. E eu preciso de um abraço, doutor. É lógico que essa moça ganhou o abraço. E eu senti assim, escorrendo algumas lágrimas no meu ombro, sabe? Naquele momento me passou assim um sentimento interessante. Pensei comigo, se fosse para mim pegar a AIDS, olha que ignorância para a época, dessa forma, dando os ombros para que alguém chorasse, um ser humano necessitado, precisando da sua ajuda, um simples abraço, então estaria de bom tamanho. Que Deus me perdoasse por isso. E assim foi. Obviamente, depois nós descobrimos que nada tinha em relação a isso. As formas de transmissão não eram dessa maneira. Havia essa preocupação com soluções de continuidade, ferimentos, etc. E não era o caso. Mas passados cerca de 30 anos depois, após eu oferecer um abraço para alguém que estava chorando, pedindo, pelo amor de Deus, hoje eu não posso nem dar as mãos, não posso cumprimentá-las. Dessa forma, o meu cumprimento tem que ser à distância. O que será que a humanidade está perdendo, que nós não estamos conseguindo enxergar? Vamos lá. Eu vou ler novamente. Essa é uma fotografia, essa fotografia é italiana, tem um enfermeiro italiano que ele fez uma série de fotos em relação a isso, tem mandado e tem atualizado suas informações. E a doutrina espírita não ensina muito isso sobre as normativas, não há proibições à luz da doutrina espírita, já que a lei de ação e reação ela é de uma maneira muito justa. Ou seja, então você quer fazer algo que não é correto, você faça. Mas você sabe que a sua colheita será obrigatória. Você pode semear o que quiser, mas você colherá. Essa é uma das razões pelas quais a doutrina espírita e Jesus afirmam, fazei o bem, pratique o bem, exercite o bem, habitue-se a tratar o bem, mude o vosso comportamento. É uma relação direta de proporcionalidade. Faz o bem. Emmanuel diz muito isso, Emmanuel completa, dizendo, sempre que estiveres fazendo bem, nós que temos severos compromissos com o passado, o bem atuará como advogado a seu favor. Guarde isso. Guarde isso. É importante. Você tem lá que pagar alguma continha, como eu tenho e todo mundo tem. Você está fazendo bem? Conta para. É escrito. Nós temos mecanismos, a Divina Providência oferece essa possibilidade para que você consiga ir colocando para fora isso, pagar em doses homeopáticas a sua conta. Imagina só se ele quisesse que pagasse no estudo de uma vez, não? E isso de querer e precisar trouxe recentemente algumas curiosidades, porque essa doença começou, ao contrário de muitas outras, nas classes mais abastadas, em quem viajava para o exterior. Não é comum. Ou seja, as classes mais ricas começaram sendo acometidas primeiro. O país responsável, o paraíso financeiro do mundo, né, em Nova York, está sentindo a grande aglomeração de gente, de pessoas, num espaço curto de tempo. A maior economia do planeta viu-se recentemente, nessa semana, se não me falha a memória, com o Trump assinando um decreto, de 2 trilhões de dólares. Nunca um país nesse mundo deu tanto dinheiro. Para quem? Para quem? Aos necessitados? Aos desempregados?
Ou seja, foi uma distribuição compulsória de renda. No lugar onde a concentração de renda, de cada 10 bilionários no mundo, 9 são norte-americanos, segundo as pesquisas. Então foi uma distribuição compulsória de renda aos menos favorecidos. Algumas curiosidades surgiram disso também. Observe que algumas prisioneiras no México, hora que descobriram que os profissionais da área de saúde não tinham máscaras, elas começaram a costurar máscaras. Vão fazer 6.000 máscaras, maneira gratuita. São prisioneiras? Não eram obrigadas, não, decidiram, sentiram-se apiedadas em relação aos profissionais da saúde que estão sendo ovacionados no mundo inteiro. Aqui, nessa fotografia, tem 2 deles, porque profissional de saúde sofre também, chora também, trabalha também, enxuga um pouco de lágrima, veste o capote, coloca suas vestimentas onde tem muitos lugares que não tem, e vai à luta, vai à briga. Portugal tem hoje 2.000 médicos contaminados, 2.000. Calcula-se que de cada 10 profissionais da área de saúde no mundo, pelo menos de 1 a 2 estejam contaminados. Enquanto uma boa parte se esconde, e obviamente se esconde no bom sentido, precisam mesmo, o isolamento social é importante para atrasarmos a curva, o profissional de saúde não faz isso. Ele arregaça as mangas e vai à guerra. É nosso mesmo, faz parte do nosso sangue, está no nosso DNA. Ir para a luta e não fugir dela está nos nossos compromissos reencarnatórios. Naturalmente, alguns 32 médicos italianos já perderam a vida. Não há guerra sem baixas. Alguns soldados da área de saúde realmente vão deixar. Tivemos uma enfermeira italiana que lutou bastante. E no 14º dia de quarentena se suicidou. A saúde mental das pessoas que têm que ficar em casa, isoladas, também precisa ser cuidada. E já digo já para vocês, usem os vossos telefones, usem os vossos WhatsApp, não apenas para mandar piadinhas, não apenas para fazer alguma graça com alguém, não tem problema, mas para ligar para alguém que está sozinho. Nós temos casais que moram sozinhos, pessoas que moram sozinhas, pessoas que estão isoladas, pessoas que não podem nem sequer ver a presença de outra pessoa, pessoas que não têm quem lhe faça uma compra, que lhe leve algo. Tome os cuidados sanitários necessários, existem. Não tem problema, está ao alcance de vocês. E aí saber isso é importante. E para isso, as formas de prevenção ajudam bastante. O lavar das mãos é importante. Lavar, habitue-se a isso. Cuidado dos lugares onde você toca. O uso da máscara, se você está gripado, é para proteger os outros, as pessoas, quando você espirra. Não precisa nem ser portador de coronavírus. Pode ser até o portador de outras patologias. Tomei a vacina semana passada. Sugiro a vocês que tomem. Vai abrir agora, será que já não está aberto, abriram primeiro para nós, profissionais de saúde, porque vamos para a luta mesmo. Então, nessa vacina, vocês vão tomar H1N1, H2N3 e o influenza. Meu velho amigo, eu pego muita gripe. Ou seja, a única que não existe ainda é essa que vocês estão procurando e que todo mundo está aguardando. Ou seja, o coronavírus é mais um tipo de vírus, mais uma variante em relação a isso. E conhecer isso, nós vamos descobrindo que o mundo ganhou uma outra conformação em relação a isso. Ou seja, nós temos... Na Itália não se existe mais velório. Não podem fazer o velório, os caixões são lacrados. E muitos das pessoas, para se despedirem dos seus entes queridos, usam o celular de um médico. E é através desse celular desse médico que eles se despedem. Há missas, há pronunciamentos de padres relacionadas, feitas dessa forma. Ou seja, de onde você extrai isso? Será que você, com as pessoas que você convive, você trata bem o suficiente? Consegue tolerar? Consegue aguentar as ofensas de maneira razoável, com equilíbrio, com tolerância, com paciência? Pense nisso. Esse tipo de doença nos ensina isso. Ele ajuda o isolamento social para evitar a velocidade da doença. Ela acontecerá mesmo. Não é esse o motivo. Na verdade, é retardar para que o sistema de saúde tenha condições e força de suportar tudo que está por vir. Nós somos um país gigantesco, nós somos o tamanho de um continente. Ou seja, nós precisamos trabalhar com tranquilidade, sem desespero, porque dá para nós ganharmos essa briga. Vamos lá.
Vamos andando. Deixa eu ver como é que eu estou de horário aqui. Vamos lá. Vencer não é competir com o outro. Vencer é derrotar seus inimigos interiores. O coronavírus vem para isso. Demonstra isso. Esses inimigos que nos habitam, o inimigo que te impede de cumprimentar um vizinho, o inimigo que impede de te dar um bom dia, uma boa tarde, quando a pessoa está de cara amarrada, o inimigo que te impede de se tornar uma pessoa orgulhosa, o inimigo interno que impede que você entregue uma roupa sua que você não usa para outra pessoa, o inimigo que impede que você se solidarize com o outro, de uma forma ou de outra. Ou seja, não há castigo à luz divina, vamos nos recordar disso, vamos guardar isso. Importante, gente. Pergunta 116 do Livro dos Espíritos. Quando a Kardec faz uma pergunta muito inteligente, diz assim, algum dos espíritos permanecerá eternamente na erraticidade? Pergunta interessante, nós vemos, tem espíritos maldosos, isso ou aquilo, assassinos, não existem? Estupradores, etc. E talvez muitos de nós, entre eles, em encarnações passadas, que ainda tentam sufocar esse tipo de sentimento. Ou seja, às vezes não falamos dos outros, falamos de nós. Sabe-se lá. Sabe-se lá. É por isso que domar o nosso comportamento é importante. Domar a nossa forma de ser é importante. Quando falamos dessa forma começamos a entender que vencer esse tipo de situação é uma demonstração que se você não conseguia visitar os seus avós, pessoas mais necessitadas com frequência, hoje você não pode. Não pode. Antes você podia e não ia, mas agora você não pode. Talvez sirva para alguma coisa. Por que será que acomete as pessoas com mais idade? Por que será que a população mais jovem... Na Itália aconteceu um fenômeno muito interessante. Ela não foi, no início, um dos médicos chineses foi até a Itália e ficou assombrado. E falou, mas nós estamos com alguns cuidados. Ele diz, não estão. Não estão. Aqui não acontece nada disso. Foi profético. Algum tempo depois, a história se repetia e a Itália ultrapassou recentemente a China em número de casos. E os idosos acometidos, principalmente pelos jovens que moravam com eles. Os jovens, como eles toleram bem esse tipo de doença, eles acabam levando para os mais velhos, que são debilitados. E aí, junto, podemos colocar outras pessoas, os asmáticos, os fumantes. Quem fuma, abre seus olhos. Viu? Porque se você não abre seus olhos, fecham-se os seus pulmões. Perdão pelo trocadilho. As pessoas que são portadoras de câncer estão fazendo quimioterapia, estão com a sua imunidade deprimida. As pessoas que, então, têm algumas dificuldades de natureza respiratória, sejam as quais forem, essas sofrerão mais. O índice de letalidade dessa doença não é alto. Não é alto. É em torno de 1,5% a 3%. 2,5% variando conforme o país, sabe? O que complica bastante é exatamente nas faixas mais etárias. Desculpem, nas faixas mais altas, né? Ou seja, acima dos 60 anos. Por isso o Ministério da Saúde pede que as pessoas acima de 60 anos guardem seu repouso. Não é à toa, não. E não significa que esse algum dia não vai pegar a doença. Talvez vai pegar, sim. Na verdade, o que nós queremos é suportar a velocidade com que isso vai acontecer. É o famoso achatamento da curva, para que não aconteça o que aconteceu na Itália. Aí é difícil. Aí é difícil mesmo, a situação fica desesperadora. Nós não conseguimos, faltam respiradores para todo mundo. Como vocês já devem ter visto, já devem ter olhado. Ou seja, compreendendo isso, nós começamos a entender que nós precisamos fazer a lição de casa. Estou colocando as duas coisas. Ou seja, na verdade, nós sabemos que o isolamento é importante e tem muito a ver com isso. Às vezes precisamos olhar para dentro mesmo. É necessário olhar para dentro para ver se nós conseguimos depois olhar para fora. Tratar bem o outro não é um sentimento de obrigação. Não pode ser assim. À luz da doutrina espírita, nada é obrigado. E é bom que assim seja. Porque é isso que vai fazer com que você modere a sua forma de ser. Que você não jogue a culpa em ninguém. É nosso mesmo. Eu sou meio... Tem dia que eu chuto a ponta da porta e tomo um copo de limão sem açúcar.
Pois é. Né? Então as pessoas têm que ficar ao sabor do seu estado de humor naquele dia. É isso. Caramba. Então, modere isso. Nenhum de nós aqui veio a passeio, nenhum de nós aqui está soltando rojões. Todos nós vamos ter nossas dificuldades. Vai passar um período complicado? Claro que vai. Claro que vai. Quem sabe já não aconteceu no passado situações semelhantes, nós não sabemos. Algumas com certeza, como a gripe espanhola, que dizimou um terço da Europa. Então é necessário se preocupar, sim. É necessário conhecermos como funciona essa situação para nós conseguirmos levá-la com tranquilidade. Somos um país grande, não há desabastecimento. Produzimos alimento. Temos uma condição socioeconômica que não é das melhores do mundo, mas nós temos uma situação que é suportável. Temos sim. Ou seja, é necessário ter aí um pouco de comedimento, um pouco de tranquilidade, um pouco de tolerância, um pouco de paciência. Zelar com as condições básicas sua e dos outros. Está espirrando não vai a lugar algum. Não é adequado, não é corrente. Respeite o isolamento. Eu preciso fazer alguma coisa inadiável. Você vai lá e faça. Lave as suas mãos, tome seus cuidados. Importante isso. Vamos andar um pouquinho mais para a gente ter uma noção de como as coisas estão andando. Olha só, essa máxima de Jesus. Basta pegar os 10 mandamentos. Não precisa ir longe, não precisa nem ser espírita. Não há necessidade. Nós temos, na verdade, os livros que vão sendo distribuídos para nós têm uma relação direta com o avanço intelectual e moral que o povo que habita aquele planeta está experimentando naquela época. Então, os livros vão sendo lançados à medida das necessidades. E assim nós vamos aprendendo. Nós vivemos no planeta Terra, planeta de expiação e prova, sejam bem-vindos. Não é exatamente um lugar de passeio. Não é uma colônia de férias, mas é o necessário para que nós aprendamos. É o necessário para que nós toleremos as dificuldades dos outros, para que os outros tolerem as nossas. É uma relação de mão dupla mesmo, sabe? Não há nenhum tipo de dificuldade que não tenha o objetivo de te ensinar. A visão de um Deus agressivo, maldoso e punitivo tem uma relação direta com aquilo que nós sentimos uns pelos outros. É assim que uma parte do Velho Testamento, que é pouco abordada na doutrina espírita, assim, pelos palestrantes, essa é uma delas. Ou seja, quando Deus não foi criado, o homem não foi criado à imagem de Deus, não é isso? Não está lá escrito? Muito bem. Então vamos lá. As pessoas não enxergam um Deus agressivo, um Deus bravo, um Deus que castiga. Ah, você fez assim, receberá assado. Tem outros que não. Tem outros que não, que já enxergam um Deus misericordioso. Espera um pouco. Mas ele deixa, ele me dá a chance de eu comer, ele me dá a chance de eu sobreviver, ele me dá a chance de eu tratar bem. E quando descobrimos a reencarnação, então, meu Deus, aí tudo se abre como um grande livro. Aí a bondade divina, ela é derramada em cima de nós. É derramada, de balde. Ou seja, ele diz o seguinte, você erra bastante, hein? Não é fácil aguentar você, Júnior. Tudo bem, vamos lá. Mas eu vou deixar você pagar as suas contas em doses homeopáticas. É isso que ele faz. É mesmo? Sim. Vá devagar. Vá lá e melhora um pouquinho hoje. E quantas vezes eu posso tentar, meu Deus? Quantas você quiser. Isso é bondade de Deus. Essa é a relação, de diferença entre bondade de Deus e justiça de Deus. São coisas diferentes. Elas caminham até bem perto. Mas elas não são a mesma coisa. Aproveitar e entender essas coisas é importante, porque ajuda-nos a entender por que os 10 mandamentos têm um fundamento importante e por que ame ao próximo como a ti mesmo vem na sequência. Na sequência, lembre-se disso, né? Os 4 relacionados a Deus e 6 relacionados às pessoas, né? Onde os católicos gostam de falar, e é bonito isso, para quem gosta de estudar, é sempre legal. As relações de natureza cardeal e as de natureza teologal. Não é? Cardeal não é por acaso que são os cardeais que elegem um papa, não é por acaso, porque são eles os emissários responsáveis por transmitir ao resto do rebanho, ao resto do povo, de homem para homem. O papa não, é ligação direta com Deus. Essa é a razão pela qual seria o vínculo teologal. Conhecimento. Nada além disso que estou falando para vocês, como estou me lembrando, já estou aproveitando para colocar isso para fora já. É legal, tem bastante gente que está estudando, fazendo ESE conosco, fazendo COEM conosco,
outros que estão em outras localidades e até em outros países. Então, ajuda a demonstrar que todo tipo de conhecimento que pode agregar ao ser humano, a doutrina espírita aproveita. Tudo. Não fica nada de fora. Inclusive doenças. Inclusive pandemias. E cabe a nós descobrirmos aonde está a solução para o problema. Descobrirmos o que podemos aprender com isso. Não é? De que formas que nós vamos conviver com as outras pessoas. Como nós vamos valorizar isso? Será? Qual é o valor de um aperto de mão? Qual é o valor de um abraço? É uma boa hora para perguntar. Tem muita gente que não se importa, não faz nem questão de cumprimentar os outros. Pode ser que um dia ela queira. E hoje não dá. Hoje tem que se contentar com um simples aceno. Pense nisso. Isso também faz diferença. Isso também é importante. Vamos lá. Vamos andar um pouquinho aqui, porque estamos controlando o tempo aqui para a gente respeitar os... Vamos lá. Uma coisa curiosa, nós estamos fechando tudo. Antes de chegar ao lockdown. Esperamos que isso não precise no país, ou talvez não seja necessário totalmente. O que é isso? Essa frase em inglês interessante. Fecha tudo. O isolamento social é importante para que você não dissemine, retarde a velocidade. Ele vai acontecer. Então, na verdade, quando está tudo fechando, tem lugares que não fecham. Esse é um deles. Está tudo fechado, menos o céu. O céu não fecha. O céu está aberto. O céu está sempre de portas abertas. O céu está sempre à sua disposição. O céu não tem vaga limitada. Tem para quantos quiserem. O céu não tem nenhum certificado que exija. Não entra só milionário. Não entra só rico. Não entra só nobre. Entra qualquer um. Qualquer um. E o caminho para isso? Ore. Ore, reze. Pratique tudo aquilo que está sendo determinado, confie nas autoridades sanitárias. Estudaram para isso, estão se esforçando para isso, fazendo o seu trabalho. Deixe de lado preocupações de natureza política, deixe-me já dizer, deixe política de lado, atenha-se à ciência. Preocupe-se com isso. Kardec era de longe um cientificista. Aliás, o período pelo qual ele participa é recorrente a isso. Né? Basta vocês prestarem atenção de quando isso aconteceu, em 1857, até no momento que mostrei a Revista Espírita para vocês, em 1868, pouquinho antes do seu desencarne, no outro ano, né? 1869. Ou seja, tem uma relação direta entre uma coisa e outra. Compensa ler sobre isso para que você encha o seu coração de paz, não de angústia, não de raiva, não de medo. A paz é importante, tem muita gente que depende de você. Tem gente que não tem onde segurar. E é esse tipo de gente que precisa de mão. Hoje não dá para dar a mão física, mas é possível dar a mão espiritual. É possível orientar, é possível telefonar, é possível mandar um e-mail. É possível você usar o seu Facebook, tá aí, não tem gente que diz que a internet só serve para coisa que não presta. Eu tenho uma senhora que é muito minha amiga, ela fala isso. Minha senhora, na verdade, desculpe a sinceridade, mas tudo depende de quem está por trás da tela. Use para o bom tom, use para ajudar os outros, use para passar uma boa palavra, use para dizer o que está sendo feito de bom na sua cidade, no seu estado, no seu país. Porque aquilo que agrada a alma, aquilo que agrada o seu coração, agrada a Deus. Garanto isso para vocês. Estou me aproximando do fim, deixa eu ver aqui exatamente. Eu vou passar para vocês algo muito curtinho. Que ajuda a mostrar como eu penso. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa e der um beijo e partir. Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce.
Então, tá aí. Parece-me que ela fez isso não sei se é o pai dela, não me lembro mais quem, e não está podendo visitá-la, etc. Talvez esse tipo o que essa menina está cantando seja aquilo que sinta falta mesmo. Talvez nós estamos sentindo tudo isso hoje, passando por isso hoje, exatamente para nós sentirmos falta disso. Porque isso é importante, né, gente? Porque é isso que faz o sentido real de uma encarnação. Muita gente vem para esse mundo, pensa só em ganhar o seu dinheiro e depois vai perceber que não vai levar isso embora. Nós aprendemos isso, como eu disse a vocês naquele slide lá atrás. Nem tudo é do jeito que a gente quer, mas às vezes é do jeito que a gente precisa. E é compreendendo isso que nós vamos entendendo por que as doenças vão e vêm. Os espíritos mais evoluídos nos mundos mais adiantados, isso já foi zerado. Eles já passaram por tudo isso, já está resolvido. Quem sabe nós vamos conseguir passar com um pouco de força, se Deus quiser, e colocarmos na senda do bem. A palestra vai ficar gravada, viu, gente? Para quem tiver interessado em ver depois. Se quiser fazer alguma perguntinha, fica à vontade. Nosso período é curto, é cerca de 30 minutos, para a gente poder não estender no horário. É o mesmo horário do centro, na verdade. Nós estamos procurando fazer bem balizado. A única exceção é a palestra do mês, que dura 1 hora, que deve ser na semana que vem. Que talvez até o Raul esteja me assistindo nesse exato momento. Que Deus os proteja, que Deus os guarde, que Deus abençoe as vossas almas. Que Deus permita que vocês tenham a paciência necessária para poder tolerar isso, para poder entender para que serve uma vida, para que serve um abraço, para que serve a paciência, para que serve o estudo, para que serve o amor ao próximo. Porque esse tipo de coisa a gente leva do lado de lá. Guarde isso, que Deus os proteja e até em breve, se Deus assim o permitir. Fiquem com Deus.